A palavra de Deus fala que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, ele pegou aquele vaso e colocou na roda e começou a refazer aquele vaso de novo. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você está com algum problema, o oleiro está aí para refazer o vaso. Porque vaso rachado, vaso trincado, vaso com sujeira, ele não pode ser usado para colocar o óleo. Vaso estiver rachado, se colocar o óleo nele, ele vai vazar o óleo. E vaso vazio, ele não tem muito valor. O vaso que tem valor é aquele vaso que está cheio, aquele vaso que está pronto para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ser cheio da vontade de Deus. Porque vaso vazio, ele não pode ser usado. Vaso vazio, ele não tem muito valor. Mas aquele vaso que está cheio do Espírito Santo, aquele vaso que está cheio da palavra de Deus, ele pode ser usado para fazer a vontade do Senhor, para levar uma palavra àquele que está aflito, àquele que está angustiado, àquele que está precisando de uma palavra de amor. Não tem palavra de amor, palavra de conforto maior do que a palavra do Senhor. Então esse vaso, ele não pode ter rachadura, porque se colocar o óleo do Espírito Santo nele, ele vai vazar. Mas o vaso que não tem rachadura, você pode colocar o azeite, que ele vai transbordar e ele não vai vazar esse azeite. Esse vaso somos nós. Quando Jesus Cristo coloca as suas mãos, a sua palavra, para que nós podemos fazer a vontade do Senhor, levar a palavra do Senhor àquela pessoa que está necessitada, que está precisando ouvir uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse vaso está pronto, esse vaso somos nós. Vaso vazio, vaso cheio de sujeira, vaso trincado, Jesus Cristo não vai usar. Mas esse vaso que está cheio do azeite, esse vaso que está cheio da palavra do Senhor, o Senhor, ele vai usar para levar a palavra de Deus até aqueles que estão sofrendo, aquele que está precisando da palavra amiga, precisando do conforto. A palavra é a palavra do Senhor, a palavra que conforta, a palavra que exalta, a palavra que te leva para o céu, é a palavra do Senhor. Não tem palavra melhor do que a palavra do Senhor. Você pode ler todos os tipos de livro, mas o melhor livro para você ler é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor, que te ensina o caminho que você deve andar, ainda te leva para o céu. Esse vaso é a palavra do Senhor.
Esse azeite é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Se esse vaso estiver rachado, estiver com algum defeito, com alguma sujeira, o Espírito Santo não vai poder habitar, porque o Espírito Santo ele habita em lugar limpo, em lugar sem rachadura. O Espírito Santo ele não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo ele gosta de lugar limpo, de lugar que seja um habitar, o Senhor Jesus Cristo habitar, e Ele quer habitar no nosso coração, habitar na nossa vida. O Senhor ele não habita em templos feitos pelas mãos do homem. O Senhor ele habita no nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Compartilhe, deixe seu comentário e deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Uma boa noite para você. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine seus caminhos.